Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui no meio do quintal para falar com vocês sobre uma palavra que o Senhor falou comigo hoje. Eu fiquei refletindo hoje na passagem de Salmos 34, onde Davi, o título diz que de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. E diz: bendirei o Senhor o tempo todo, e meus lábios sempre o louvarão. E o que me chamou a atenção foi justamente a situação em que Davi estava passando e logo em seguida ele ter feito esse salmo de louvor ao Senhor. E nessa passagem em si, Davi ele foi para um território filisteu e quando chegou lá os servos do rei Aquis, que aqui no salmo ele é chamado de Abimeleque, mas lá em 1 Samuel 21, que é onde essa passagem ocorre, ele é chamado de Aquis. Esse rei, o servo desse rei, ele reconhece Davi. E quando Davi ouve que eles reconheceram ele, Davi tem medo e se finge de louco. E aí ele foge, consegue fugir. Então, olha a situação de Davi. Ele sai fugindo de Saul para uma terra inimiga para encontrar refúgio. Chega lá, ele também é reconhecido e tem que se fingir de louco. E olha essa situação, que situação difícil. Mas ele não murmura diante do Senhor. Pelo contrário, após esse livramento, ele louva ao Senhor. Ele diz: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ele dá uma declaração ao Senhor, da bondade do Senhor na vida dele. E diferente do povo do deserto, Davi ele não diz: Senhor, por que você me tirou de onde eu estava para morrer aqui? Não, ele louva ao Senhor pelo livramento do Senhor na vida dele. E o que eu pensei hoje foi, na verdade, uma pergunta que meu esposo ele fez ali na hora do devocional, e a gente estava conversando, um com o outro, foi sobre o posicionamento que a gente tem diante das adversidades. Porque nesse mesmo salmo, Davi, ele diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. E o próprio Jesus disse que no mundo a gente teria aflições, mas era pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, a gente não vai ficar isento de passar por dificuldades, por adversidades, mas o nosso posicionamento diante dessas adversidades é que vai dizer se a gente vai passar 40 dias no deserto ou se a gente vai passar 40 anos no deserto, ou se a gente não vai nem ver a terra prometida, porque nossas murmurações impedem da gente viver os sonhos de Deus. Independente da nossa justificativa, o Senhor, ele quer que a gente confie nele. Porque você pode ter inúmeros motivos para estar falando, reclamando. Você pode dizer: olha, mas eu estava lá em cima e o Senhor me colocou lá embaixo. Olha, eu estou no fundo do poço. Olha, eu estou sendo humilhada. Só que o Senhor nos chama a uma vida de entrega a Ele. Jesus, ele diz para nós carregarmos a nossa cruz e segui-lo. Então, não vai ser fácil o caminho. Mas algo que me consola e que quando eu estou passando por dificuldades eu penso: o fardo do Senhor é leve. Há um fardo para carregar, mas é leve, o jugo é suave. O Senhor, ele nos ajuda, nos auxilia no caminho. O Senhor, ele nos chama a um lugar de plena confiança nele. Mas que o mundo ao nosso redor esteja caindo, o Senhor, ele é a nossa rocha. Ele é o firme fundamento. Esses dias eu ouvi até uma palavra sobre o homem que construiu a casa na areia e o homem que construiu a casa na rocha. O homem que construiu a casa na areia, ele pode ser visto de fora como um homem sábio, porque ele gastou menos, a construção foi muito mais rápida, mas o alicerce daquela casa não estava num solo firme. E o homem que construiu a casa na rocha, ele vai ter muito mais trabalho para fazer o fundamento na rocha, porque o solo é firme. Mas quem permanece não é aquele que conseguiu fazer o mais fácil, o mais econômico, mas é aquele que construiu a sua casa num lugar seguro. Então, por mais que o vento sopre, por mais que a tempestade chegue, porque a tempestade, ela chega para as duas casas. Ela chega para quem construiu a casa na areia e quem construiu a casa na rocha.
mas só vai permanecer aquele que construiu a casa na rocha. Então, por mais que a gente passe por adversidade, por lutas, por provas, nós precisamos ter em mente e declarar, até mesmo no momento da nossa provação, quem é o nosso Deus, quem nós servimos. Eu vejo, sabe, no período do deserto, o quanto o Senhor foi longânimo, o quanto Ele foi paciente com aquele povo. O quanto Ele ouvia as murmurações e tolerava, e tolerava, e tolerava. Mas chegou um momento que Ele falou, vocês não acreditam. Não tem como eu dar a terra prometida a vocês. Agora vocês vão viverem o tempo até vocês morrerem, para que seus filhos possam entrar na terra prometida. Porque vocês simplesmente não acreditam. O Senhor, Ele é digno da nossa confiança. As palavras dele são dignas da nossa confiança. E Ele está com a gente no percurso. Nós não estamos sós. O Espírito Santo está a todo momento falando pra gente. Uma pausa para pegar o café que meu marido trouxe. O Senhor, Ele está conosco no percurso. Ele não nos deixa só. Antes da sua morte, Ele fala com os discípulos, eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Consolador. Eu deixarei o meu Espírito com vocês. Então, diante das nossas adversidades, que a gente venha lembrar que o Senhor está com a gente, que nós não estamos sozinhos, que vale a pena louvar ao Senhor diante dos pequenos livramentos que o Senhor tem para a nossa vida. Isso vai tornar até a adversidade mais leve. Quando olhamos por uma perspectiva que o Senhor está lutando, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo por nós, o nosso coração se enche de paz, de alegria. Temos que lembrar que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A alegria do Senhor é um fruto do Espírito Santo. Quando eu começo a olhar para os meus dias e falar, nossa, eu tô no buraco, eu tô no fundo do poço. Eu preciso me lembrar de quem o Senhor é. Eu preciso me lembrar dos livramentos pequenos do meu dia a dia. Eu preciso me lembrar da bondade do Senhor nas coisas pequenas, na minha rotina, num sorriso da minha filha, num café que meu marido traz, em uma provisão que eu não esperava e o Senhor foi lá e trouxe na minha vida. Tudo depende da nossa perspectiva, de como a gente vai ver a situação que a gente está vivendo. Se a gente vai olhar para trás e vai falar, Senhor, eu estava bem. Por que o Senhor me tirou daquele lugar, assim como o povo no deserto fez? Ou se a gente vai fazer igual Davi, louvar o Senhor pelos pequenos e grandes livramentos dele da nossa vida. Davi, ele se tornou rei, mas ele teve uma trajetória a passar. Talvez se a gente parar um pouco de olhar somente para o problema e por aquilo que a gente quer conquistar, a gente vai ver os grandes feitos do Senhor. E essa satisfação vai ser encontrada nele, porque é nele que a gente vai encontrar toda a paz, mesmo em momentos de grandes atribulações, porque nós não estamos isentos de passar por elas. Nós vamos passar, vamos ter dias angustiantes, vamos ter dias em que a gente vai olhar e vai falar, Senhor, o que eu faço? Mas precisamos crer que Deus, Ele é um Deus que vê a nossa situação. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia e Ele não nos abandona. E essa palavra que eu quero deixar para vocês é uma palavra breve. Eu fiquei muito feliz de ter atendido esse chamar do Senhor, sabe? Vai lá e grava. Às vezes a gente quer criar um cenário, gravar um vlog e a gente acaba deixando para depois, porque a gente não tem o cenário ideal, a gente não tem a casa perfeita, a gente não tem a rotina perfeita para mostrar. Mas às vezes o Senhor quer que a gente só ligue a câmera e comece a falar aquilo que Ele tem para falar. E eu espero que vocês sejam muito abençoados com esse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau!